A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos. Desde já eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom, gente? Até o final para que vocês venham entender, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Adilson da Mata. Hoje eu irei falar de sinais ignorados por alguns pregadores, tá bom, gente? Sinais dos finais que são ignorados. Mas desde já, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Quero que vocês respondam lá no comentário. Algum de vocês que estão assistindo esse vídeo já teve algum profeta que entregou assim, uma profecia para você e deu errado? Alguém entregou uma profecia, mas na hora não se cumpriu, deu o oposto. Vamos dar um exemplo assim, alguém da tua família que algum profeta foi lá, profetizou que Deus curou, Deus ia curar e aquela pessoa veio a falecer. Se já aconteceu isso com você, você faz um comentário, outro tipo de profecia que os profetas entregou e na hora H deu errado, tá bom, gente? Então faz o comentário, se já aconteceu isso com você, bota lá no comentário, tá bom, gente? Vamos lá na matéria. Hoje vamos falar aqui de sinais, né? Alguns sinais dos finais do tempo. Vamos dizer alguns aqui, ó. Guerra e rumores de guerra. Isso aí todo mundo fala, os pregadores falam isso direto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: alguns pregadores falam tudo, boa parte dos sinais, mas tem um sinal que eles não falam. No final eu vou te mostrar. Então, guerra e rumores de guerra. Aí diz, nações entrarão em conflito. Isso aí já acontece isso. Fome, o que mais tem é fome. O povo passando fome, terremotos, são sinais visíveis, né? Muita gente passando fome, terremoto, desastres naturais. Então são coisas que evidenciam os finais do tempo. Perseguição aos cristãos também perseguição é o que mais tem. Tem lugar aí para fora que o povo mata os cristãos que estiver pregando a palavra de Deus. Então, traição e rebelião, né? O povo traindo, amizade do outro, muitas das vezes até dentro da própria família, gente. Dentro da própria família, um querendo enganar o outro, traindo, falta de harmonia entre a família. Então, isso aí é sinal, ódio, maldade. E a Bíblia diz, por causa da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então, gente, são sinais, e esses sinais estão acontecendo. Sofrimento, instabilidade, guerra em Israel, tá? Está se cumprindo, estamos vendo sinais no céu, também temos visto bastante sinais no céu, no mar, né? Agitação no mar, e outras coisas, tá, gente? Mas onde eu quero que você venha entender. Esse aqui que eu quero que você preste atenção, falsos cristãos, falsos profetas. Esses aí não é falado na igreja. Parece que o povo não gosta de falar, ele fala tudo. Essa parte, muito difícil algum pregador falar sobre essa parte. Falsos cristãos e falsos profetas. Entendeu, gente? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó, de falso cristão e falso profeta. O próprio Jesus, ele falou aqui, ó, em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado, estou simplesmente dando um alerta. Cuidado. Por que eu fiz a pergunta lá se alguém foi enganado? Porque muitas profecias que eles falam, vem da imaginação deles, não se cumprem, entristece as pessoas saem da igreja, eu já vi isso. Eu estou falando porque eu já vi. Então, gente, são falsos. Se você entrega uma profecia que não cumpre, você é falso. Aí o povo fala assim, mas quando é de Deus, a gente sabe. Quando é de Deus, a gente sabe. Se soubesse, então não teria sentido, né, gente? Se Jesus está nos alertando, você fala, mas quando é de Deus, a gente sabe, para que esse alerta?
Jesus era para falar assim, não se preocupa não, porque quando é de Deus a gente sabe, mas a Bíblia, gente, é jargão. A pessoa prefere acreditar no que não está na Bíblia do que está na Bíblia. A Bíblia diz que enganarão a muito. Aí vem os irmãos falar assim, irmão, quando é de Deus a gente sente. Sente o quê, gente? Muitas das vezes não sente. Muitas pessoas têm sido enganadas por causa dizendo que, mas quando Deus a gente sente. Sente, já vi pessoas fazer culto em ação de graça, com a profecia que alguém entregou, a pessoa fazer aquele culto em ação de graça e depois a profecia deu errado. Tá? Pessoas doentes mesmo, enfermas, alguém chega lá profetizar que está curada, a pessoa parece ter uma melhora, a pessoa vai lá, faz um culto de ação de graça e depois aquela pessoa vem a falecer. Então, quando é de Deus, nem sempre a gente sabe. Então vamos lá, mais alguns alertas aqui, ó. É Mateus 24. Mateus 24, no versículo 11, diz assim, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. A Bíblia não diz quando é de Deus a gente sabe. A Bíblia diz que enganarão a muito. É isso que está aqui na Bíblia, gente. Então, nós temos que ter cuidado com essa falácia de que, que quando é de Deus a gente sabe. E aqui em Mateus capítulo 7, eu li também, e veja bem aqui, no versículo 22 ao 24, diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos o demônio. Presta atenção nesse versículo, que esse versículo é mal interpretado. As pessoas que lêem esse versículo falam assim, não adianta, às vezes entregou profecia na igreja, às vezes falou em língua, às vezes curou e foi para o inferno do mesmo jeito, mas o texto não está dizendo isso. Tá? Isso é falta de interpretação do texto. Olha o que o texto está dizendo, eu vou ler de novo. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Muitos estão perguntando a Jesus, profetizarão em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Isso é um grande dia lá de prestar conta. Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É uma pergunta, pode ver que tem interrogação. Olha só a resposta. Então lhe declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então, veja bem, gente, se Jesus diz que nunca vos conheceu, como é que você vai dizer que era crente? Não, era falsos profetas, falsos curandeiros que estavam dentro da igreja enganando. Aí o versículo ele está te perguntando, ele está explicando. Muitos me dirão, naquele dia, não profetizei, não curei enfermo. Está fazendo uma pergunta. Jesus falou, negativo, nunca vos conheci. Se nunca vos conheceu, gente, porque nunca foi crente, foi sempre enganador. Então isso aí já existe dentro da igreja. Já existe aqueles mentirosos que ficam enganando, entregando profecia da sua própria cabeça. Entendeu, gente? E o povo acredita em tudo, acredita mais na profecia do que na própria palavra. Tem gente que vai para a igreja para ouvir profecia. Gente, eu não sou contra a profecia não, tá, gente? Quero que vocês entendam isso. Mas se Deus não falou, fica calado, e a cobrança vai vir. E para terminar, 2 Pedro, capítulo 2, 1, 3, diz assim, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres. A Bíblia nos alerta, gente. Falsos mestres que introduzirão encoberta heresia de perdição e até mesmo enganando, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja bem, gente, e muitos seguirão as suas maneiras, perniciosas, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. Muitos vão seguir mentira, o povo está seguindo atrás de mentira. Aí no final, aqui no versículo 4, ele diz assim, e por cobiça farão de vós negócio, com palavra fingida, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não dorme. Então Deus vai cobrar, tá, gente? Deus vai cobrar. Então é o que eu falo. Por que eu estou falando isso aqui? Os pregadores vão lá falar de tudo, mas quando chega na parte do falso profeta, vocês não falam. Não falam, parece que eles querem que as pessoas entreguem, mesmo que seja verdade ou mentira, o negócio é entregar para avivar a igreja. Gente, fala a verdade.
Tem falso profeta, tem muito nos nossos meios aí que já está enganando. Fica entregando profecia, igual no outro vídeo que eu fiz, profecia do seu próprio coração, dizendo aquilo que Deus não mandou. Se Deus não mandou, não fala, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Curta esse vídeo, compartilha, faça lá teu comentário, tá bom, gente? Se por um acaso você já passou por isso, de alguém entregar alguma profecia que não se cumpriu, faz teu comentário lá, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.